jovens acadêmicos do curso de Pedagogia. Estamos no nosso terceiro momento para passar aqui um pequeno resumo para vocês. Nesse slide, eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer, eu não sei com o mesmo tempo de duração, para a gente ter um entendimento exatamente do que nós dissemos até agora. Dentro desse resumo, nós queremos dizer o seguinte: o pensamento filosófico contemporâneo e as implicações na educação. A forma de pensar nossa, hoje, no mundo ocidental, especificamente aqui no Brasil, é bem diferente se a gente fizer um comparativo lá com a Grécia Antiga. Nós temos evoluído com o passar do tempo em relação à questão de todas as ciências. O nosso conhecimento hoje está bem amplo, porque nós estamos tendo as possibilidades de conhecer mais a realidade em que vivemos. A questão da educação, né? Que esse é o nosso foco de discussão, que é a educação, no caso aqui no Brasil. Nós estamos analisando agora, nesse momento, como é a implicância, né? Quais são os fatores determinantes para a educação no Brasil, tá certo? Então, nós dizemos o seguinte: do ponto de vista histórico, a filosofia da educação tem esclarecido muitas dúvidas, contribuindo para transformações qualitativas na sociedade. Com outras palavras, nós estamos dizendo que a filosofia é uma disciplina indispensável no nosso currículo. Infelizmente, quero dizer isso para vocês, a disciplina filosofia no currículo brasileiro é vista como uma disciplina que está lá no rodapé da programação do conteúdo programático do Ministério da Educação e da Cultura. Então, geralmente, é uma disciplina com menos aula por semana, tá? Então, a quantidade é irrisória comparado com outras disciplinas que têm maior abrangência, né? Seja matemática, português. Não vamos tirar o mérito de nenhuma, não vamos tirar o mérito nem da língua portuguesa e nem da matemática, mas nós também não podemos tirar o mérito da importância da nossa disciplina chamada filosofia. Infelizmente, a gente tem que avançar muito ainda nessa questão de entender que a filosofia deveria ser ensinada desde lá da pré-escola, né? Lá nas séries iniciais. Infelizmente, isso só vai acontecer a partir do ensino médio, com geralmente uma aula por semana lá no nosso currículo do ensino médio, dentro da educação básica. E no curso superior, que são poucos que chegam lá, né? É aí que vai ter uma maior abrangência, e aí cada um de nós vai ter a oportunidade de fazer escolha. Uns escolheram cursar pedagogia, outros escolheram cursar filosofia, que é o meu caso, e assim nós vamos respeitando e vivendo em harmonia, às vezes em conflito também, mas cada um respeitando o seu espaço. A filosofia da educação e sua relação com a educação brasileira contemporânea. Ou seja, como é que está sendo direcionada os parâmetros, por exemplo, curriculares da educação no Brasil? Essa é uma indagação que todos nós, enquanto educadores, temos que estar fazendo para a gente ter conclusões mais consistentes sobre a importância da educação para o nosso país, não é? As definições do que é educação variam, e aí eu destaquei a palavra variam, né, para dar um reforço no que nós estamos afirmando. Variam dependendo da época, variam dependendo do local, variam de acordo com a ideologia de cada grupo social, de cada instituição, né? Nós sabemos que a escola tem a sua ideologia, né? Não existe nenhuma sociedade de classe que não tenha a sua ideologia, a escola tem, e comprovadamente a escola funciona como um aparelho ideológico do Estado, que nós chamamos de AIE, aparelho ideológico do Estado. Então a escola não é diferente não, ela tem a sua ideologia, e muitas vezes essa ideologia, ela ainda defende a manutenção do status quo. O que é o status quo? Deixar como está, deixar a sociedade como está aí
para ver o que é que acontece. E aí a escola, muitas vezes, referenda, dá consistência a uma ideologia dominante, que faz com que a classe mais necessitada esteja afastada, esteja à margem da sociedade, sem ter os seus direitos e seu exercício, de fato, da cidadania. Então, essas definições que a filosofia questiona também diz que depende muito da política e das circunstâncias nas quais se deram as diversas concepções existentes. A palavra política vem da Grécia. Mais uma vez, nós estamos nos reportando sobre a Grécia antiga. A palavra política vem de polis. Então, a política é a arte de governar. De governar o quê? A polis, a cidade. Porque a gente diferencia cidade, ou seja, a zona urbana, da zona rural. A polis era cidade-estado governada pelos gregos da sua época, lá na antiguidade. Desde a Grécia clássica, ou seja, quando nós falamos em Grécia clássica, nós estamos dizendo que tanto a civilização grega como a civilização romana, e aqui especificamente a grega, é a qual nós estamos nos referindo, serviram de base cultural para as civilizações posteriores, principalmente aqui no Ocidente. Então, qualquer palavra, qualquer termo que nós usarmos, ou veio da Grécia ou veio de Roma, não tem outra saída. O que nós temos hoje são clichês, são, vamos dizer assim, imitações, principalmente dos Estados Unidos, né? Tudo que é dos Estados Unidos, infelizmente, o mundo inteiro quer copiar. Então, desde a Grécia clássica, a educação é um tema da filosofia. Desde a Grécia, há 6.000 anos antes de Cristo, com mais 1.500, 2.000, até 3.000 ou séculos afins, a filosofia vai estar utilizando a educação como um tema central. A primeira grande obra da filosofia da educação foi a República de Platão, ou seja, a grande obra que vai dar impulso à questão de discutir a política vai ser a República. Mais uma vez eu vou dar a terminologia, né, a etimologia da palavra república. Res vem da Grécia e vem de Roma também, então são dois termos aí. Res significa coisa, pública significa pública. Quando nós falamos em república, no caso o Brasil, é uma república federativa, né, constituída por 26 estados e um Distrito Federal. Tem a sua autonomia, mas tem a sua harmonia. Hoje nós percebemos claramente aqui no Brasil que os poderes estão brigando, principalmente o executivo com o legislativo e o judiciário tentando apagar o fogo de todo esse conflito que nós estamos vivendo, por exemplo, da pandemia. E é isso, essa é a realidade que nós estamos vivendo no momento. Então, eu gostaria, nesse momento, de estar encerrando esse slide aqui, esse pequeno resumo.